Falar um pouco agora sobre os maçalotes aqui, maçalotes convencionais, né? Tipos básicos, né? Cilindro, né? Com diferentes posições, laterais, superiores. Conceito de maçalote é um reservatório de metal líquido, né? Então, maçalotes abertos versus fechado. Maçalote aberto, né? Então, seria esse tipo de maçalote aqui, né? Que ele está aberto aqui, ó, ele é aberto aqui, ó. Veja que aqui é o molde, né? Essa parte aqui é o molde. Então, ele fica aberto aqui, né? Então, é chamado de maçalote aberto, né? E o maçalote fechado, ele fica dentro do meu sistema aqui, né? Aqui é tudo areia, né? Seria o molde, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, tudo areia, né? Então, esse aqui é meu maçalote fechado, né? E esse aqui é meu maçalote aberto, né? Então, ele fica aberto para atmosfera, né? Então, Então, o maçalote aberto, né, ele pede calor por radiação, mais convenção, né, ele se solidifica mais rápido, né, e o maçalote fechado ele retém o calor e pode ter uma maior eficiência, né, que seria esse caso aqui, ó. Mas tudo depende, né, a peça que você vai fazer, o tamanho, né, isso é tudo tem que ser analisado por cada projeto, né. Às vezes é necessário trabalhar com um maçalote aberto, né, uma peça muito grande, né. Então, tu trabalha com esse maçalote aberto, ele ajuda a sair gases, né? Imagina se eu for vazar uma peça aqui, ó, vai encher por aqui, né? Vai passar aqui, esse aqui é um cilindro, né? Uma peça cilíndrica, né? Então, o gás aqui, ó, vai sair tudo por aqui, né? Então, geralmente em peças maiores é usado bastante o maçalote aberto, né? E depois eles é trabalhado com um pó, né? Exotérmico aqui, né? A partir do momento que esse maçalote encheu aqui, né? O pessoal vem e joga esse pó exotérmico ali, para não formar uma casca sólida, né, tão rápido aqui, né? E depois quando a peça contrair, né, esse maçalote poder fornecer metal para para minha peça e evitar problemas de rechupe. Então, o maçalote quente, né? Agora aqui é outro termo, né? Maçalote aberto e fechado. Também tem a questão do maçalote quente, né? Então, esse maçalote quente, né? É, vamos chamar aqui a ideia de aumentar o rendimento, né, que seria esse maçalote aqui, ó, ele é um maçalote quente porque ele tá, quando o meu metal aqui, né, eu fiz o enchimento por aqui, ó, esse meu canal aqui, ó, de distribuição, né, ele tá ligado nesse meu maçalote aqui, ó, aqui também já tá ligado na peça, né. Tem o canal de ataque aqui, né, que seria o meu pescoço do meu maçalote, né. Então veja que esse meu maçalote ele permanece quente, né, durante o vazamento da minha peça, né. Então aumento do tempo líquido, né, do maçalote, né. Então esse seria meu maçalote quente, né. E o maçalote frio, né, que seria o caso desses dois modelos aqui, ó. Veja aqui, ó, o metal vai entrar por aqui, né, canal de descida, aqui o canal de distribuição, né, os ataques, né, e veja que esses maçalotes aqui são os maçalotes frios, né. Veja que não tem nenhum ataque, né, e ligado neles, né. Caso tivesse um ataque aqui, né, esse maçalote aqui estaria quente, né. Então, cada processo, né, ele tem as suas vantagens e desvantagens, né. Então, quando usar, né, tudo depende do seu projeto, né. Vantagem aqui, né, que ele os gases, né, aqui vão vir tudo para cá, né, alguma impureza que tiver do metal, né, alguma sujeira, né, vem tudo para esses maçalotes aqui, né. Mas a atuação dele, né, eu já vi na prática, ele não atua tão bem quanto o maçalote quente, né. Mas como eu disse, né, cada peça é um caso, né. Não tem uma regra certinha, né. Ah, sempre usar o maçalote quente, sempre usar o maçalote frio. Cada peça é um caso, depende do seu layout também, de como as peças estão na placa, né. Tudo vai depender, né. Então, aqui só alguns exemplos, né, de maçalote, né. Aqui também, né, a questão das cunhas, né, atmosféricas, né, alguns exemplos de como se calcula essas cunhas, né.
Isso é o que a literatura traz, né? Então aqui um modelo, aqui um outro modelo, né, de dimensões, né, dessa cunha aqui atmosférica, né. A relação de diâmetro e altura, né, geralmente se usa de 1,5 vezes, né, o diâmetro do meu maçalote, né. Aqui também é um outro modelo, né, aqui agora com a seção aqui, né, seria utilizando, aqui no caso é luva, né, quando trabalho com luvas, né, também chamado de macho, né, redutor. Então aqui alguns modelos de exemplo, né. Então aqui algum exemplo de maçalote, né, também que a literatura traz, né, a forma de fazer o dimensionamento desses maçalotes, né, tudo em relação ao diâmetro, né. Então eu vou calcular o diâmetro do meu maçalote, né. Então aqui se recomenda um raio, né, 0,15 vezes o diâmetro. Aqui essa altura da cunha 0,15 o diâmetro. Aqui 0,2 o diâmetro, né. Aqui também, aqui é a questão da bacia, né, do meu maçalote, né. Então aqui vamos imaginar que é a divisão da peça, né, a divisão. Então isso aqui vai ficar na parte de cima do meu modelo e aqui na parte inferior, né, da bacia, né. Então aqui a forma de descalcular, né, trago pela literatura, né, nesse caso aqui, né, 0,5, né, 50% do diâmetro, né. Aqui 0,25, 0,25 e a minha bacia. E aqui o meu pescoço, né? Ligado na parte superior, né? E aqui na parte inferior, né? Mas tem casos, né, que pode ser os dois, né? Que esse aqui vai facilitar a tua quebra, né? Se tu faz só de um lado, né? Então o lado um lado fica sem o ponto de quebra, né, que a gente chama, né? Então, dessa forma aqui, né? Eu sempre tento trabalhar dessa forma, né? Para facilitar a quebra, né? Então, a bacia, né, na parte inferior aqui, né, então ela evita que o pescoço, né, se solidifique prematuramente, né, e garante o fluxo contínuo da alimentação, né. Então a peça começa a solidificar, né, o metal precisa vir do maçalote, o fluxo passa pelo pescoço, né, se a região perde calor rápido, ela se solidifica, né, e bloqueia a alimentação. Então ela vai atuar como uma reserva térmica local, uma zona de aquecimento e um estabilizador do fluxo. Então a cunha, né, em cima, né, que eu comentei, né, entrada de ar, pressão, né, o corpo do maçalote, que seria o diâmetro, né, a bacia, manter o pescoço quente, o pescoço seria o canal de alimentação. Então seria isso aqui, né, a função do pescoço, né, pescoço é essa parte aqui, né, então ela é que conecta, né, o maçalote à peça e permite a alimentação durante a solidificação, né. Então nesse caso aqui a gente viu em vídeos anteriores, né, seria um maçalote quente, né, então seria esse pescoço aqui, né. Então aqui eu vou ter a divisão da minha peça passando aqui, ó. Então, foi isso que eu comentei ali, né? Então aqui, se eu tiver aqui a quebra, ó, ele vai facilitar a quebra aqui, né? E aqui no caso, né? Se eu tenho só de um lado, né? Pô, se a minha peça aqui, ó, só tem a peça de um lado aqui, né? Fazer um desenho aqui. Porque eu tenho a minha divisão aqui, né? Aí eu quero fazer esse pescoço só de um lado aqui, né? E vai ficar aqui, ó. Então aqui, ó, esse lado aqui de baixo, ó, eu não vou ter ponto de quebra, né? Aí, às vezes o que a gente faz lá no modelo, né? Tu tem que fazer um entalhe lá no modelo para facilitar a quebra aqui, né? Dá para fazer também, né? E há casos que tu tem que usar dessa forma, né? Só de um lado aqui, né? Mas
na prática eu tento sempre usar quando é possível, né? Sempre desses dois lados aqui, ó. Eu acho melhor porque facilita depois a separação, né, do maçalote da peça. Então aqui, né, o pescoço, né, ele deve se solidificar depois da peça, né, mas antes do maçalote. Então a sequência ideal, né, peça, pescoço e maçalote, né. Então o modo do pescoço é intermediário, né, o modo da peça ali, né, menor que do pescoço, menor que do maçalote. Então aqui a gente está falando mais em uma solidificação direcional, né, que é usada para aços, né. Agora, quando você trabalha com ferro fundido, já muda um pouco, né? Que a gente vai ver lá na frente. Aqui mais é para aço, né? Então, a gente trabalha com uma relação de. Então, tu vai achar, ó, é de. O módulo do pescoço, né? Geralmente é 1.1, né? Aqui, o módulo da peça, né? E aí, o módulo do maçalote aqui, 1.2, né? Então, ele vai aumentando, né? Aumenta 10% aqui, né? Depois aumenta 20% aqui em relação ao módulo da peça. Então, aqui, né, o pescoço, né, quando ele é muito fino, né, então ele se solidifica primeiro, né, ele vai bloquear a minha alimentação, né. Então, posso ter rechuppe interno, porosidade, o pescoço muito grosso, né, ele não cria gradiente, né, difícil de cortar, né, baixo rendimento, né. Então, resultado de metal, custo, né, e uma geometria, né, ruim, né, posso ter turbulência, inclusão, fluxo irregular. Aqui alguns exemplos de Massalotti, né, de também que traz a literatura, né? Então aqui, né, a divisão, né, que eu comentei, né, aqui ó, como é feita também, ó, dá para fazer assim, ó. Só que mesmo assim tu não vai ter essa cunha aqui bem definida ali, né? Ó, então são algumas recomendações, né? Também outro tipo de maçalote, né, tipo garrafa, são algumas recomendações da literatura de dimensões, né? Aqui, né, essa altura também é importante, né? Aqui, né, uma salote deve ficar sempre acima da peça, né? Para ele ter pressão aqui, né? O ângulo de saída. Aqui também, né, um outro exemplo, né, da literatura de maçalotes, né? Forma de se calcular, né? Então, o diâmetro do maçalote, né, aqui a bacia, né? A seção, né, aqui do meu pescoço, né? Então aqui recomenda de 0,35 a 0,50, né? O diâmetro do maçalote. A inclinação, a cunha, né? Essa parte aqui do meu pescoço. Então, isso aqui são tudo recomendações, né? De dimensões para se fazer os maçalotes, né? Aqui também, né? Que seria os machos, né? Redutores, né? Então, que a gente usa. Então, vou fazer um maçalote aqui, né? Vou colocar sobre a minha peça, né? Então, aqui eu trabalho com esses machos, né? Redutores aqui, né? Então dá para fazer também, né, assim, né? Então você vai confeccionar, né, um ferramental para fazer essa, essa parte aqui, né, desses machos, né? Geralmente, né, se usa luvas, né? Luvas compradas, né, já vem com esses machinhos, né? Que são esses tipos de luvas aqui, né? Então já vem com esses machinhos aqui, ó, redutores, né? E vem uma luva, né? Então aqui tu vai escolher o modelo da tua luva, né? Então aqui tem vários, né? E essa abertura aqui, ó, o mercado, né, fornece com uma redução de 50, 60 e 70%, né? É essa dimensão aqui, ó, esse NI aqui, no caso desse catálogo, né? Então, geralmente, né, 70% e 60%, né, se usa mais em aços, né? E os 50% é usado em ferros, né? Então, tem vários modelos, né? Esse aqui plano, esse aqui cônico. Tem esse aqui também, né? Ovais, que é o mesmo, e também você vai ter o tipo de luva, né?
Então você já compra isso aqui no mercado pronto, né? E vai se adequar ao teu projeto. Então é isso aí.